Polímeros, a química dos alimentos e a questão da fome. Polímeros são macromoléculas. São obtidas da combinação de inúmeras moléculas pequenas que chamamos de monômeros. Os polímeros eles podem ser naturais ou artificiais. Alguns exemplos de polímeros naturais: borracha, celulose. Alguns polímeros naturais presentes na nossa alimentação: amido, proteína. Mas por que estudar polímeros? Por que esse tema é importante? Qual a sua relação com os problemas da sociedade como a fome? A questão é que os carboidratos, eles são a fonte de energia mais facilmente aproveitada pelo organismo. E as moléculas de glicose, quando combinadas, formam dois polímeros de condensação naturais, o amido e a celulose. Sendo assim, esse conteúdo polímero está intimamente ligado e relacionado com o estudo do processo nutritivo, assim como a questão da fome. Mas o que é a fome? Do que é feita a principal fonte de energia alimentar? A fome nada mais é do que a sensação fisiológica e a necessidade de ingerir nutrientes e carboidratos, para que seja fornecida a energia necessária para as atividades mínimas de funcionamento do organismo. Os carboidratos eles são encontrados nos alimentos ricos em amido, arroz, milho, batata, entre outros. Como podemos ver na figura. A produção de alimentos e a questão da fome é um problema mundial. Cada vez mais a população mundial cresce e o espaço cultivável diminui, assim como temos os problemas antigos da fertilização dos solos e as pestes que assolam as lavouras. Podemos ver no gráfico, aqui na imagem, o crescimento mundial. É nesse panorama mundial que a ciência, tão distante de muitos, mostra um de seus papéis na sociedade: a ciência contra a fome. O lema entre os cientistas e empresas é produzir mais com menos, e algumas soluções são: verticalizar a produção, desenvolver todo o potencial genético das culturas, seleção genética, nutrigenômica, nanotecnologia, insetos e algas no cardápio. A questão é, basicamente, que na ciência, quando queremos resolver algum problema, nós temos que estudar do que aquilo é feito. E como vimos, os polímeros eles são a base da nossa nutrição. Ou seja, os carboidratos, o amido, ele é um polímero. Estudando a sua estrutura, nós podemos prever ou fazer produzir outra alternativa. Principalmente podemos ver isso no estudo da genética, do potencial genético, da produção dos alimentos. Mas continuando. Pilhas de mini estufas. Isso é uma possibilidade pela redução do espaço para a produção de alimentos. Prédios horta. Nós vemos que no Japão essa técnica já é utilizada. Eles produzem vegetais no subsolo. E o prédio também, eles podem algumas vezes ter até os inquilinos animais. A genética é a ciência contra a fome. Ou seja, como havia falado, a seleção genética é uma velha aliada, permitindo que os animais gerem mais carne com menos ração. Em 1970, para engordar 1 kg, o suíno precisava comer 4 kg. Hoje, ele come menos e engorda mais. Tudo isso pela escolha dos melhores genes sem qualquer hormônio. Na agricultura, calculam que a genética contribui com 2/3 do aumento de produtividade do que as lavouras tiveram nos últimos 50 anos. Isso nós chamamos da Revolução Verde. Nesse exemplo, constatamos o avanço e a contribuição da ciência. E tudo nada mais é do que o estudo da estrutura, da ciência, da química, tudo isso para produzir uma melhor solucionar os problemas da sociedade. Então, esse é um bom exemplo desse estudo para resolver os problemas da sociedade. Só isso, obrigada.